Eu trouxe 9 quilos de caranguejos para os meus sogros. Minha cunhada reclamou que eram pequenos demais. Minha sogra mandou eu trocar por maiores. Na hora, peguei todo o isopor e dirigi direto para a casa da minha própria mãe. 3 horas depois, minha sogra gritou ao telefone: "Onde estão os caranguejos?" Respondi com uma única frase que deixou toda a família atônita. Eu tinha acabado de colocar o isopor de caranguejos no chão da cozinha da minha mãe. Minha sogra, Lúcia, mandou eu levar de volta imediatamente. Minha cunhada, Clara, sentada à mesa de jantar, olhou de lado e estalou a língua. "Que tipo de caranguejo é esse, Ayla? São tão pequenos. Depois de cozidos, não vai sobrar quase nada nas pinças." Fiquei parada em silêncio por alguns segundos, olhando os 9 quilos de caranguejos azuis, ainda amarrados e se mexendo dentro do isopor de isopor. 1 hora antes, eu suava sob o sol forte no mercado de peixes, escolhendo um por um para garantir que estivessem frescos e pesados. Mas no momento em que entrei na casa dos meus sogros, a primeira coisa que ouvi foi reclamação. O que me chocou não foi a reclamação em si, mas o que aconteceu 10 minutos depois. Minha sogra arrastou uma cadeira de plástico para o meio do quintal e disse: "Se vai dar alguma coisa, dê algo decente. Leve esses de volta e troque por maiores. Temos visitas chegando logo." Assenti, levantei o isopor inteiro e caminhei direto para o portão. 3 horas depois, a casa toda estava em pânico, procurando os caranguejos. Meu nome é Ayla. Na época eu tinha 36 anos e trabalhava como contadora em uma empresa de materiais de construção na cidade. Meu marido, Luca, era 2 anos mais velho. Estávamos casados há quase 8 anos. 8 anos parece muito tempo, mas se me perguntassem o que eu lembrava mais, provavelmente não seria o dia do casamento nem o nascimento do nosso filho, mas os jantares em família. Para quem olhava de fora, a família do meu marido parecia perfeitamente normal. Meus sogros, Arthur e Lúcia, tinham uma casa espaçosa de 2 andares. Luca era o filho mais velho. Sua irmã Clara ainda não era casada. Por fora, tudo parecia comum. Só quem vivia dentro entendia. Cada refeição parecia uma reunião de diretoria sem ata. Começava com o preço dos legumes no supermercado, passava para a reforma da casa dos vizinhos e, de alguma forma, o assunto sempre voltava para mim. Às vezes era sobre eu chegar tarde do trabalho, outras vezes sobre eu ainda não ter um segundo filho, às vezes sobre as cortinas que comprei, como a cor destoava do ambiente da sala. Coisas triviais que, se contasse para alguém, provavelmente ririam. Mas quando acontece todo dia, deixa de ser trivial. Eu tentava me acalmar. Todo mundo tem sua personalidade. Minha sogra, Lúcia, era muito econômica. Tinha passado por dificuldades, por isso era obcecada em manter as aparências. Na cabeça dela, a família precisava manter certa imagem diante dos parentes, especialmente quando havia visitas. Clara era diferente. Não era uma pessoa ruim, só mimada desde criança. Em casa, a mãe a paparicava. Fora, o irmão mais velho a protegia. Ela estava acostumada a ser o centro das atenções. Eu entendia isso. Entendia mesmo. Tanto que muitas vezes cedia antes mesmo de pedirem. Mas entender não significava que eu não estivesse cansada. Aquela manhã era um sábado. Eu tinha acabado de receber o bônus trimestral do trabalho. Não era muito, mas dava para um bom almoço em família. Pensei bastante e decidi passar no mercado de peixes. Minha sogra adora caranguejo e meu sogro também. Então comprei 9 quilos. O vendedor até riu. "É muita coisa, dona. Deve ter uma grande festa em casa." Eu ri junto. "Não, senhor. Só para o jantar em família." O homem me olhou incrédulo. Para ser sincera, eu mesma achei um pouco exagerado, mas estava de bom humor. Era uma daquelas alegrias simples. Trabalhar duro o trimestre todo, receber o bônus e levar algo gostoso para a família. Só isso. No caminho de volta, ainda parei para comprar ingredientes para salada, algumas frutas e refrigerantes. O porta-malas do carro estava lotado. O sol de junho queimava o asfalto. Enquanto dirigia, imaginava toda a família reunida à noite, saboreando os caranguejos cozidos. Porém, no momento em que pisei no quintal, ouvi a voz de Clara. "Nossa, os caranguejos são tão pequenos." Achei que era brincadeira até minha sogra se aproximar, pegar um, virar e colocar de volta. "Leve de volta." Fiquei atônita. "O quê? Não vai ficar bom para as visitas de hoje à noite?" Olhei para ela.
Vamos ter visitas, Lúcia? Sim, a família do seu tio do interior está vindo. Eu realmente não sabia. Se soubesse que haveria visitas, teria perguntado antes. Mas o que me incomodou não foram as visitas, e sim a forma como olharam para meu gesto sincero, como se fosse um produto que falhou no controle de qualidade. Ainda tentei manter o tom calmo. Estão vivos e pesados, Lúcia. Devem estar cheios de carne. Lúcia balançou a cabeça. A primeira coisa que as visitas notam é o tamanho. Clara, sentada perto, completou. Ela tem razão. Ninguém come caranguejo pequeno hoje em dia. Virei para ela. Clara estava no celular, nem olhava para cima. Uma sensação estranha subiu no meu peito, como um arranhão num vidro. Não doía, mas irritava. De repente, lembrei do mês passado, quando trouxe uma caixa de chocolates artesanais e Clara reclamou que a marca não era famosa. 2 meses antes, comprei um novo jogo de pratos e Lúcia disse que a cor era brega. 3 meses antes, pedi catering para o aniversário do meu sogro e Clara disse que o restaurante não era de alto nível. Essas pequenas coisas se acumulavam. Pareciam triviais no dia a dia, mas quando percebi, meu coração já estava transbordando. Luca estava na varanda consertando um ventilador. Ouvindo a conversa, entrou. Tudo bem, se a mãe quer maiores, você pode trocar. Olhei para meu marido. Ele falou com calma, como quem media, mas foi exatamente aquela frase que me fez perceber uma coisa. Ninguém naquela casa achava o pedido errado. Todos consideravam normal. Sem perceber, soltei uma risadinha baixa. Lúcia me encarou. O que é tão engraçado? Nada, Lúcia. Abaixei. Levantei o isopor de caranguejos. Querem maiores, né? Sim. Tudo bem. Virei e caminhei direto para o portão. Clara ainda gritou atrás. Não esquece de pegar os de pinça grande. Não respondi. Liguei o carro e saí do bairro. O vento da tarde batia no meu rosto. Dirigi quase 30 minutos, não para o mercado, mas direto para a casa da minha mãe. A casa da minha mãe ficava no município vizinho, uma residência modesta perto de um riacho pequeno. Quando cheguei, ela estava colhendo verduras na horta. Vendo eu carregando o isopor grande, ficou surpresa. O que é isso? Está tão pesado. Abri a tampa. Alguns caranguejos saíram logo. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Meu Deus! Afundei cansada numa cadeira. Suor molhava as costas da minha blusa. Minha mãe me olhou por um momento e perguntou o que havia de errado. Contei tudo do começo ao fim, calma, sem aumentar nem diminuir nada. Depois de ouvir, minha mãe ficou em silêncio. Um momento depois levantou e pegou uma bacia grande. Vou chamar sua tia Carol e seu tio Ray para virem. Fiquei confusa. Pra quê, mãe? 9 quilos de caranguejo. Você acha que nós duas vamos comer isso até o Natal? Ri pela primeira vez naquele dia. Em menos de meia hora, o quintal da minha mãe estava animado. Tia Carol chegou com uma alface. Tio Ray trouxe uma garrafa de cerveja artesanal. Meu primo, que morava perto, soube da notícia e veio de bicicleta ajudar a preparar os caranguejos. O som de risadas e conversa enchia o quintal. Ninguém perguntou se os caranguejos eram grandes ou pequenos. Só perguntaram se tínhamos tempero suficiente para o cozido. Enquanto lavava os caranguejos, meu celular vibrou. Era Luca. Olhei para a tela alguns segundos antes de atender. Do outro lado, ouvi a voz da minha sogra. Ayla, onde estão os caranguejos? Olhei para a panela fumegando no fogão e respondi devagar. Levei para um lugar onde seriam apreciados, Lúcia. Houve silêncio do outro lado. Justo então, ouvi o som de um carro freando bruscamente no portão. Alguém desceu. O rosto cheio de pânico fez todos no quintal da minha mãe virarem para olhar. Era Luca, camisa molhada de suor, cabelo bagunçado da viagem ao meio-dia. Vendo a panela fumegante, congelou por alguns segundos. O quintal estava vivo. Minha mãe lavava verduras. Tia Carol fazia salada de batata. Tio Ray acendia a churrasqueira. Alguns primos puxavam uma mesa de plástico. O clima era de festa familiar. Luca olhou ao redor e seus olhos pararam em mim. O olhar não era de raiva nem de culpa. Era de quem acabara de perceber que algo tinha ido muito além do que calculava. Por que trouxe tudo para cá? Porque aqui tem gente que quer comer, respondi, colocando a bacia de caranguejos no chão. Ele ficou em silêncio. O som dos caranguejos se mexendo na bacia era nítido. Um momento depois, aproximou-se.
Você sabe que a mãe está esperando visitas. Só soube hoje de manhã. Pois é, ainda dá tempo de levar de volta agora. Olhei para meu marido. São quase 20 minutos daqui até lá. Levar de volta para quê? Ele ficou sem palavras. Entendia perfeitamente o que eu queria dizer. O problema não eram os 9 quilos de caranguejos, mas a forma como tratavam a sinceridade. Minha mãe saiu da cozinha, limpando as mãos no avental, e puxou uma cadeira. Sente, Luca. Beba alguma coisa. Não precisa, mãe. Estou bem, respondeu educadamente. Está um calor danado. Sente e descanse um pouco. Minha mãe era assim. Raramente se metia nos assuntos dos filhos, mas nunca deixava uma visita ficar em pé no meio do quintal. Luca finalmente sentou. Um copo de chá gelado foi colocado à frente dele. Ninguém mencionou os caranguejos novamente. Tia Carol continuou falando do vizinho que estava reformando a casa. Tio Ray caiu na gargalhada porque o dedo tinha sido beliscado por um caranguejo. O clima era tão natural que Luca se sentiu deslocado, porque na casa dele as coisas deviam estar um caos. O celular no bolso dele vibrava sem parar. A tela acendia e apagava. Eu sabia quem estava ligando. Um momento depois ele levantou. Podemos conversar lá fora um instante? Fui com ele. Ficamos os dois debaixo de um grande ipê perto do portão. O riacho refletia a luz do sol. Um bando de patos nadava tranquilamente. Tudo parecia sereno. Luca suspirou. O que você fez lá em casa foi um pouco extremo. Olhei para a superfície da água. Você acha? As visitas vão chegar logo. E o que isso tem a ver comigo? Ele ficou atônito. Era a primeira vez em anos que eu falava com ele naquele tom. Não alto, não brava, mas muito claro. Ele sentou devagar na borda do barranco. Sei que você está decepcionada. Você realmente sabe? Descobriu hoje ou já sabia há muito tempo? Ele não conseguiu responder. Uma brisa suave balançou as folhas do ipê. De repente, senti pena do meu marido. No fundo, ele era uma boa pessoa. Tinha crescido numa família que valorizava a harmonia acima de tudo. Se havia problema, cedia um pouco, tinha paciência e esperava passar. Mas muitas vezes sua paciência só transferia o peso para quem estava mais perto. Olhei para ele. Luca, imagine se eu te desse um presente e depois criticasse sem parar. Como você se sentiria? Ele deu um sorriso amarelo, chateado, claro. E se eu fizesse isso continuamente por 8 anos? Ele ficou em silêncio. Não insisti. Algumas coisas só precisam ser ditas uma vez. O celular dele tocou novamente. Desta vez ele atendeu. A voz da minha sogra estava tão alta que eu ouvia de longe. Luca, onde você está? Na casa da mãe da Ayla. Já pegou os caranguejos e está voltando? Ele olhou para mim. Eu desviei o olhar. Do outro lado ouvimos de novo. As visitas chegaram. Que visitas, mãe? A família do seu tio. Houve um momento de silêncio. De repente, ouvi a voz de um senhor. Alô? Que caranguejos? Caranguejos de onde? Era tio Ray. Risadas se seguiram. Vocês acham que vim de tão longe por um banquete? Só passei para dar um oi. Já comi no caminho. Luca e eu nos entreolhamos. Ele colocou no viva voz. A voz de tio Ray estava clara. Só vim visitar. Estou satisfeito do almoço na estrada. Minha sogra parecia um pouco nervosa, mas preparamos coisas em casa. Ah, não se incomodem, como o que tiver. Então outra voz feminina entrou, provavelmente a tia-avó. Prefiro um caldinho de legumes simples do que esse caranguejo pesado mesmo. Risadas explodiram do outro lado. O rosto de Luca mudou devagar. Talvez só então ele tenha percebido. As pessoas se preocupavam tanto com aparências, com o que as visitas iriam criticar, com os pratos não serem sofisticados o suficiente. Enquanto as visitas mesmas não se importavam, a ligação terminou. Ele ficou em silêncio por muito tempo. Voltei para o quintal. Os caranguejos na panela já estavam cozinhando. O aroma se espalhava. Tia Carol riu. Ayla, esses caranguejos devem estar cheios de carne. Claro, cada um pesa como uma pedra. Todos riram. Até Luca conseguiu um sorriso fraco. O almoço daquele dia foi mais gostoso do que eu podia imaginar. Numa mesa de plástico à sombra da árvore havia caranguejos cozidos, milho na espiga e tempero para frutos do mar. Simples, mas delicioso. Minha mãe sentou na cabeceira, partindo caranguejos e passando as pinças para todos. Olhei para ela e meu coração ficou incrivelmente leve.
Há coisas que, quando se vive no mesmo ambiente por tempo demais, começam a parecer normais. Só quando se entra em outro lugar se percebe a diferença. A diferença entre ser valorizado e ser dado como certo. Enquanto terminávamos o almoço, meu celular vibrou. Era o número de Clara. Fiquei um pouco surpresa, pois ela raramente ligava. Atendi. Houve alguns segundos de silêncio. Depois veio a voz dela. Ainda está brava, Ayla? Antes que eu respondesse, Clara continuou. Eu só estava brincando mais cedo. Olhei para os milharais ao longe. Ah, é? É. Não pensei que você realmente levaria e iria embora. Isso porque achei que você estava falando sério na crítica. Clara riu sem graça. Você é tão sensível, né? Não respondi porque nem eu mesma sabia se minhas ações daquele dia eram por ter me ofendido ou só por cansaço. Cansaço demais para explicar qualquer coisa. Clara falou novamente. A mãe está bem triste, sabia? É? Triste por não ter caranguejos ou por ter ficado envergonhada? A linha ficou silenciosa. Ouvi um suspiro baixo. Depois de uma longa pausa, ela respondeu. Talvez os dois. Sem querer. Ri. Desta vez não consegui segurar. Clara também riu. Nunca tínhamos tido uma conversa tão estranha. Antes de desligar, ela perguntou de repente. Ayla, você me odeia? Não. Olhei para a pilha de cascas de caranguejo na mesa, depois para minha mãe, que recolhia as pinças para fazer sopa depois. Não, sério. Sério. Achei que você me odiava há muito tempo. Respondi devagar. Só se odeia quem ainda importa. Clara não disse mais nada. A ligação terminou. A tarde passou tranquila. Por volta das 4 horas, Lucas se preparou para ir embora. Ficou parado ao lado do carro por um bom tempo, como se quisesse dizer algo. Finalmente falou. Vai voltar para casa hoje à noite? Olhei para ele. Você quer que eu volte? Ele sorriu, um sorriso muito cansado. Quero que volte, mas sinto que você ainda não quer. Assenti. Deixa eu ficar aqui hoje. Ele não insistiu, só ligou o carro. Antes de sair, olhou para trás. Te busco amanhã. Observei o carro dele desaparecer atrás de uma fileira de árvores. Uma sensação estranha me invadiu. Parecia que, depois de anos de silêncio, algo finalmente tinha se aberto. Mas não tive tempo de pensar mais quando o celular tocou novamente. Desta vez, era o número da minha sogra. Fiquei um pouco chocada porque, desde que casei, ela raramente ligava direto para mim. Atendi. Não houve voz imediata, só um suspiro pesado. Depois veio a voz de Lúcia, mais suave que o normal. Pode vir para casa um pouco? Fiquei atônita. O que foi, Lúcia? Houve um longo silêncio estranho. Depois ela disse baixinho. Seu sogro acabou de passar mal. Quase pulei da cadeira. O celular na minha mão de repente pesou toneladas. O que você disse? Seu sogro desmaiou na sala. Meu coração disparou. Toda a raiva, tristeza e decepção da manhã sumiram num instante. Olhei para minha mãe. Ela já me olhava. Só pela minha expressão, soube que algo estava errado. Mãe, preciso ir à casa dos meus sogros um pouco. Minha mãe se levantou imediatamente. O que aconteceu com seu sogro? Ainda não sei os detalhes. Vai então. Se precisar de qualquer coisa, me liga. Corri para pegar a bolsa. Justo então Luca ligou. A voz dele estava mais tensa. Estou voltando para casa agora. Você já está aí? Estou saindo. O pai está consciente, mas ainda fraco. Respirei aliviada. Pelo menos estava acordado. O que aconteceu? Não sabemos. Estava sentado tomando chá e de repente caiu no sofá. Não fiz mais perguntas. 15 minutos depois, cheguei na frente da casa dos sogros. A cena era diferente da manhã. Não havia risadas nem visitas. O portão de ferro estava escancarado. Minha sogra estava sentada na varanda. O cabelo normalmente arrumado estava um pouco bagunçado. Vendo-me, levantou-se logo. Entra, vai ver seu sogro. Apressada entrei na sala. Meu sogro, Arthur, estava deitado no sofá grande, o rosto pálido. Clara estava ao lado dele. Na mesa, um copo de chá doce, só um pouco bebido. Ele me viu e tentou sorrir. Você voltou, Ayla. Como está se sentindo? Melhor. Sorriu, mas a voz estava fraca. Sentei ao lado dele. Em todos os anos como nora, a forma como os outros me tratavam era uma coisa, mas meu sogro sempre foi o mais gentil. Não falava muito, raramente se metia, mas nunca me fazia sentir desconfortável.
Uma vez, recém-casada, fiz um prato muito salgado. Minha sogra ficou emburrada a refeição toda. Só ele quietamente comeu 2 pratos de arroz e depois disse: comer salgado de vez em quando faz bem para a saúde. Soube então que ele estava me defendendo. Ao longo de 8 anos, coisas assim aconteciam com frequência. Por isso, vê-lo deitado ali, meu coração estava realmente preocupado. Cerca de meia hora depois, Luca chegou com um médico do posto de saúde do bairro. Depois de medir a pressão e fazer um exame rápido, o médico sentou. A alimentação dele esteve irregular hoje? Minha sogra respondeu rápido. Tivemos visitas hoje, doutor. Ficou um pouco corrido. O que ele almoçou? A sala toda ficou em silêncio. Olhei ao redor e percebi que ninguém tinha comido direito naquela casa hoje. Todos estavam preocupados com os caranguejos, as visitas, o orgulho e tentando descobrir onde eu tinha ido. Quando as visitas chegaram, alguns perderam o apetite, outros estavam irritados, outros envergonhados. O almoço praticamente foi pulado. O médico balançou a cabeça. Uma pessoa idosa não pode pular refeições. Ouvindo isso, Clara baixou a cabeça. Minha sogra também não disse nada. O médico deu mais algumas orientações e foi embora. A casa ficou quieta novamente. Fui à cozinha e abri a geladeira. Ainda estava quase cheia, como eu tinha deixado de manhã. As verduras estavam lá, as frutas, os refrigerantes. Só os 9 quilos de caranguejos estavam faltando. Acendi o fogão para fazer um caldo de galinha simples com arroz. Clara me seguiu e ficou parada na porta da cozinha por um bom tempo antes de sussurrar. Ayla. Continuei mexendo o caldo. Desculpa. Minha mão parou por um instante. Era a primeira vez que Clara pedia desculpas voluntariamente desde que virei cunhada dela. Virei para olhar. Vi a cabeça baixa. Era sincero. Não era só formalidade, não forçado. A culpa estava clara no rosto. Desculpa pelo quê? Pelos caranguejos? Não respondi. Clara continuou. Na verdade, achei os caranguejos bons. Então por que entrou na crítica? Ela ficou envergonhada. A mãe começou. Ri, você tem mais de 30 anos. Se alguém critica algo, você tem que acompanhar? O rosto de Clara ficou vermelho. Provavelmente ninguém tinha falado tão direto com ela na vida. Coloquei o caldo numa tigela e pus numa bandeja. Leve isso lá para o seu pai. Clara pegou. Depois de alguns passos, virou. O que foi? Você acha que eu sou realmente chata? Desta vez eu caí na gargalhada. A risada encheu a cozinha. Se precisa perguntar, significa que já sabe a resposta, não sabe? Clara ficou atônita por alguns segundos. Depois ela mesma começou a rir. Uma risada muito diferente da habitual. Não tinha mais o tom mimado que eu estava acostumada. Aquela noite passou em paz. As visitas tinham ido embora à tarde. Meu sogro melhorou depois do caldo. Por volta das 9, estávamos todos sentados na varanda. Ninguém mencionou os caranguejos, mas todos sabiam que o assunto ainda estava entre nós. Minha sogra sentou numa cadeira de plástico. De vez em quando me olhava e desviava, como quem queria dizer algo, mas não sabia por onde começar. Só depois que Clara entrou é que ela falou. Ainda está brava comigo? Fiquei um pouco surpresa, pois ela raramente iniciava conversas. Coloquei a xícara de chá na mesa. Não, Lúcia. Sinceramente. Olhei para ela sob a luz da varanda. O rosto parecia mais enrugado, talvez pela preocupação com o marido. Parecia ter envelhecido vários anos naquele dia. De repente pensei na minha própria mãe, como ela tinha trabalhado tanto para nos criar, e meu coração amoleceu. Não estou brava. Então por que levou os caranguejos? Pausei um momento antes de responder porque naquele instante me senti magoada. Minha sogra olhou para baixo. O som dos grilos vinha do jardim. Tenho pensado muito desde de manhã, disse devagar. Sei que você foi sincera. Não disse nada, ela continuou. Quando eu era jovem, a vida era muito difícil. Você sabe, né? Toda vez que tínhamos visitas, eu ficava preocupada. Até um peixe só tinha que ser o maior. Até uma melancia tinha que ser a melhor. Virou hábito. A voz dela foi diminuindo. Talvez eu me preocupe demais com o que os outros pensam. Olhei para ela. Era a primeira vez que a ouvia falar com tanta honestidade, não aconselhando, não criticando, não dando opinião, mas falando de si mesma. Uma sensação estranha me invadiu. Era como se eu estivesse vendo o outro lado dessa mulher. Não mais como sogra, mas só como uma mulher que viveu tanto tempo com medo da escassez
que às vezes esquecia o que era mais importante bem na frente dela. Justo então, de dentro da casa, um telefone tocou. Clara correu para fora. Mãe, ligação do tio Walter. Ouvindo esse nome, a expressão da minha sogra mudou imediatamente. Meu sogro também se endireitou. Até Luca levantou a cabeça. Fiquei um pouco confusa, porque tio Walter era o irmão mais novo do meu sogro. Tinha visitado pouco nos últimos anos. Diziam que trabalhava fora do estado, no norte. Minha sogra atendeu. No começo só murmurava concordando. Sim, sim. Gradualmente, o rosto dela empalideceu, o telefone na mão tremendo levemente. É verdade? O clima na varanda ficou tenso imediatamente. Todos olharam para ela. Depois de um momento, a ligação terminou. Minha sogra afundou fraca na cadeira. Clara estava impaciente. O que foi, mãe? Ela se virou para meu sogro. Arthur, nossa terra lá no interior. A varanda toda ficou em silêncio. Ela engoliu em seco, depois enunciou devagar cada palavra. Acabaram de avisar. Está sendo desapropriada. A xícara na mão do meu sogro caiu no chão e se quebrou em pedaços. Enquanto isso, Lucas se levantou ao ouvir o valor da indenização que tio Walter tinha mencionado. 6 milhões de reais. Luca falou quase sem perceber. A varanda toda silenciou. 6 milhões de reais. Para muita gente, esse número pode ser só zeros. Mas para essa família, parecia um vento forte levando embora toda a tranquilidade existente. Meu sogro se firmou na cadeira. 6 milhões? De verdade? Minha sogra assentiu. Walter acabou de vir do cartório do município. Clara ficou boquiaberta. Tanto assim, mãe? Meu Deus! Clara afundou na cadeira. Observei todos em silêncio. Nos olhos de cada um brilhava uma emoção diferente. Meu sogro, incredulidade. Minha sogra, perplexidade. Clara, euforia. Luca, pensativo. E eu, de repente, lembrei daquela terra, a terra no interior de onde o Luca era, que ficava praticamente abandonada há mais de 20 anos. Todo ano só limpavam o mato algumas vezes. Já tinham até planos de vender porque ninguém cuidava. Quem diria que hoje a notícia da desapropriação chegaria? Minha sogra pegou o celular. Walter disse que um novo projeto de rodovia vai passar por lá. Meu sogro assentiu devagar. Qual o tamanho da nossa área? Quase 7 alqueires. Os olhos de Clara brilharam. Nossa, vamos ficar ricos do dia para a noite. Aquela frase fez todos rirem. O clima aliviou um pouco. Mas notei que a risada do meu sogro não durou. Ele só sorriu brevemente e voltou aos pensamentos. Pessoas experientes são assim. Entendem. Dinheiro que ainda não está na mão ainda é só plano. O caminho ainda era longo. Quando deu 10 horas, todos foram para os quartos. Luca e eu subimos. Fazia muito tempo que não tínhamos chance de conversar sozinhos assim. Ele sentou recostado na cabeceira, enquanto eu sentava na penteadeira, tirando os grampos do cabelo. O ar da noite entrava suave pela janela. Depois de um longo silêncio, ele finalmente falou. Você me surpreendeu mesmo hoje, Ayla. Olhei no espelho. Sobre os caranguejos? É. Você ficou brava? Ele balançou a cabeça. No começo, sim. Mas agora acho que você tinha razão. Virei. Só razão? Ele riu. Tá bom, eu errei. Desta vez fui eu que me surpreendi. Luca raramente admitia erro tão rápido. Talvez os eventos do dia tivessem feito ele pensar muito. Ele olhou para o teto. Essa tarde, sentado na casa da sua mãe, me senti um pouco envergonhado. Por quê? Porque percebi quanto você tem aguentado por tanto tempo. Não disse nada. As palavras chegaram tarde, mas melhor do que nunca. Ele continuou. Achei que estava tudo bem, que família não tem problema. Pensei que ia se resolver com o tempo. Sorri de leve. Tem um ditado, Luca. Qual? Uma farpa pequena na mão pode não matar, mas se deixar 8 anos, ainda dói. Ele ficou em silêncio. Sabia que tinha entendido. Aquela noite conversamos por muito tempo. Não discutindo, não culpando, só contando coisas que nunca tínhamos dito. Existe uma distância no casamento que não é criada por traição ou dinheiro, mas pelo hábito de adivinhar os pensamentos um do outro em vez de ouvir. Finalmente dormi perto da meia-noite, mas na manhã seguinte, assim que abri os olhos, ouvi vozes lá embaixo. Estava bem barulhento. Saí na sacada. Embaixo havia mais 3 visitas. Um homem de uns 50 anos,
uma mulher perto dos 50 e um rapaz de uns 30. Meu sogro estava com eles. Minha sogra servia chá, enquanto Clara ria ao lado. Virei para Luca. Quem são? Ele olhou para baixo. Tio Walter. Fiquei um pouco surpresa. Tinham chegado tão cedo. Devia ser sobre a terra. De fato, menos de 10 minutos depois do café, o assunto principal surgiu. O homem colocou a xícara na mesa. Arthur, começou. Meu sogro levantou o olhar. Sim, essa terra é herança dos nossos pais. É. Então acho que precisamos conversar sobre a indenização direito. Meu sogro assentiu. Precisa mesmo ser discutido. Todos ficaram em silêncio, ouvindo. O cunhado dele continuou. Não vendemos antes porque o preço estava baixo. Agora o preço está bom. Melhor sentarmos juntos como irmãos. Vi a expressão do meu sogro mudar levemente. Não irritado, mas cauteloso. Ele conhecia bem o irmão. A família de tio Walter raramente visitava há anos. Nem em feriados paravam por muito tempo. Raramente iam a reuniões familiares. Agora, assim que souberam da indenização, apareceram logo cedo. Naturalmente fazia pensar. Clara perguntou ingenuamente. Então o que você propõe, tio? O homem riu. Não estou propondo nada. É só que nossos pais deixaram aquela terra para todos os descendentes. Deve ser dividida com justiça. As palavras soavam suaves, mas todos no quintal entenderam o significado. O clima começou a mudar. Meu sogro tomou o chá devagar. Em nome de quem está a escritura? O irmão dele se assustou um pouco. Bem, no seu nome, Arthur. Então já está claro. Ele colocou a xícara na mesa. Voz calma. Então vamos seguir a lei. A mulher que veio com ele interveio logo. Arthur, por que tanto formalismo? Somos família. Meu sogro sorriu. É verdade. Somos família. Por isso, quando Walter construiu a casa dele, emprestei 20 mil reais que até hoje não vi de volta. O clima congelou imediatamente. Quase ri. Pessoas mais velhas são assim, geralmente quietas, mas quando falam são incrivelmente afiadas e diretas. O rosto da mulher ficou vermelho. O rapaz ao lado olhou para baixo e bebeu o chá. A conversa mudou rápido, mas eu sabia que era só o começo. A notícia da indenização tinha menos de um dia e alguém já tinha aparecido. Os dias seguintes certamente trariam mais. Como suspeitei, naquela tarde o celular da minha sogra não parava de tocar. Parentes do interior ligavam, primos distantes ligavam, conhecidos ligavam, todos perguntando, todos parabenizando. Alguns até perguntavam direto, quando sai o dinheiro? Era ridículo. Nem tínhamos visto o dinheiro e as pessoas já queriam gastar. Mais tarde naquela tarde outra coisa aconteceu. Eu estava cozinhando na cozinha quando ouvi um carro parar no portão. Clara correu para a frente. Um momento depois voltou apressada. Mãe, tem gente aqui querendo comprar a terra. Na hora todos na casa olharam. Comprar a terra? Sim. Minha sogra ficou surpresa. A notícia corre rápido. Clara assentiu. São de uma imobiliária. Meu sogro se levantou imediatamente. No quintal estavam 2 homens de camisa branca. Um de uns 40, o outro mais jovem. Cumprimentaram educadamente e entregaram cartões de visita. O mais velho sorriu. Soube que vai ter desapropriação nessa área. Queríamos conversar com a família com antecedência. Meu sogro olhou o cartão. Conversar sobre o quê? Gostaríamos de oferecer um sinal pelos direitos à indenização. Ouvindo isso, até eu fiquei chocada. Tudo estava acontecendo mais rápido do que imaginava. O homem abriu a pasta, tirou uma pilha de documentos e depois mencionou um valor. Na hora todos na sala se entreolharam. Até minha sogra ficou atônita porque o valor que ofereciam era quase R$1 milhão acima da estimativa da indenização. Clara quase derrubou o copo. Minha sogra respirou fundo enquanto meu sogro não dizia nada. Só ficou olhando fixamente para os papéis na mesa por um bom tempo, depois de repente se virou para mim. O olhar fixo em mim surpreendeu todo mundo. Eu mesma não entendi por quê. Ele disse devagar. Ayla. Sim, Arthur. Por favor, confira esses papéis para mim. A sala ficou em silêncio. Desde que entrei na família, meu sogro nunca tinha buscado ativamente minha opinião em assuntos financeiros assim. Enquanto isso, o representante da imobiliária sorriu levemente, como se antecipasse que a decisão final daquela família não viria das pessoas que mais falavam. Todos os olhares na sala estavam em mim. O momento foi breve,
mas senti a mudança no olhar de todos. Clara surpresa. Minha sogra um pouco desconcertada. Os dois da imobiliária me observavam atentamente. Até Luca me olhou com surpresa porque, pelo que lembrava, assuntos de terra ou dinheiro na família quase sempre eram decididos pelo meu sogro. Eu era só ouvinte ou conselheira se pedissem. Ele nunca tinha me passado documentos para analisar na frente de todos assim. Peguei a pasta e abri, folheando página por página. Minha experiência como contadora me treinou a verificar os detalhes antes de olhar os números grandes. O homem à minha frente ainda sorria educadamente. Esperou pacientemente enquanto eu lia cada linha com cuidado. Quanto mais lia, mais sentia que algo estava errado. Cerca de 5 minutos depois, fechei a pasta. Meu sogro perguntou: "Como está, Ayla?" Olhei para ele. "O senhor realmente quer vender?" O homem da imobiliária interveio logo. "Estamos fazendo uma oferta muito boa." Assenti. "Sim, senhor. A oferta é boa. Tão boa, na verdade, que me deixa desconfiada." O sorriso no rosto dele enrijeceu levemente. O clima na sala mudou na hora. Continuei. "Ainda não há decisão oficial sobre essa terra." "Correto. O valor da indenização também é só uma estimativa." "Correto. Mas a empresa de vocês está disposta a pagar quase 1 milhão a mais." O homem ainda tentava se manter calmo. "É nossa estratégia de investimento." Assenti devagar. "Ou talvez vocês saibam algo que nossa família ainda não sabe." Desta vez ele não respondeu imediatamente. Só sorriu. O sorriso de um negociador experiente, mas foi o silêncio dele que fez meu sogro entender o problema. Ele empurrou a pasta de volta para os visitantes. "Me deem um tempo para pensar." O homem sabia que não podia pressionar mais. Levantou. "Tudo bem. Vamos nos retirar." Antes de sair, deixou o cartão, torcendo para a família reconsiderar. Assim que o portão fechou, Clara suspirou. "Meu Deus, achei que íamos virar milionários." Luca riu. "Dinheiro não vem fácil assim." Minha sogra olhou para mim. "Você realmente sentiu que algo estava errado?" Assenti. "Sim, Lúcia. Mas o quê?" "Ainda não sei. Realmente não sabia. Só tinha a sensação de que por trás de tudo havia algo não revelado. Nenhum homem de negócios pagaria quase 1 milhão a mais só por gentileza. Tinha que ter um motivo. Aquela noite tivemos um jantar tarde. A conversa ainda era sobre a terra. Clara ficava pesquisando na internet sobre preços de terra e planos de desenvolvimento da cidade. Um artigo fez ela suspirar. "Mãe, se realmente construírem a rodovia, os preços das terras aqui em volta podem subir ainda mais." Minha sogra ouvia com olhos brilhando. "É mesmo, filha? É isso que diz na internet?" Meu sogro colocou a tigela na mesa. "Não acredite em tudo o que vê na internet." Clara fez bico. "Só estou lendo, pai." O clima estava mais relaxado que nos dias anteriores. Mas notei uma coisa. Desde a notícia da indenização, todos tinham começado a mudar. Não mudanças grandes, só pequenas que passavam despercebidas se não prestasse atenção. Minha sogra vivia calculando coisas. Meu sogro mais pensativo. Clara ligando o tempo todo para amigas. Até Luca parecia mais quieto. Dinheiro é estranho. Quando não tem, todo mundo fica calmo. No momento em que se ouve que vai chegar, os corações começam a se agitar. 3 dias depois, enquanto eu estava no escritório, minha sogra ligou. A voz um pouco apressada. "Está trabalhando?" "Sim, Lúcia." "Pode voltar um pouco mais cedo hoje à tarde?" "O que foi?" "Temos uma visita." Fiquei um pouco confusa. Nos últimos dias, visitas não paravam de vir, de parentes a corretores de terra. Imaginei que devia ser outro assunto relacionado à terra. Mas quando cheguei em casa, percebi que minha suposição estava errada. Sentada na sala estava uma mulher de uns 50 anos, vestida com elegância, cheia de joias. Ao lado dela, uma moça de uns 28 anos, pele clara e rosto bonito. Nunca tinha visto as duas. Vendo eu entrar, as duas viraram. Minha sogra sorriu largo. "Ah, Ayla chegou." Cumprimentei e sentei. O clima estava um pouco estranho. Todos sorriam, mas ninguém ia direto ao ponto. Um momento depois, a mulher falou. "Essa é a nora do Arthur e da Lúcia." "Sim, é muito bonita." Agradeci educadamente, mas por dentro ainda estava confusa. Cerca de 10 minutos depois que as visitas saíram, finalmente perguntei: "Quem eram, Lúcia?" Clara cortou logo.
São da Sociedade Histórica do município. Fiquei atônita. Da Sociedade Histórica? Clara revirou os olhos e riu. Souberam do projeto da nova rodovia e quiseram perguntar se a família tem fotos antigas da área antes da terra ser demolida. Tio Walter mandou elas virem aqui. Respirei aliviada. O filho de Walter era alguns anos mais velho que Clara e ainda solteiro. Minha sogra assentiu. A família deles é bem de vida. Disseram que a terra deles também está na área de desapropriação. De repente ri. Só alguns dias atrás todos brigavam por caranguejos. Agora passou para terra e arranjo de casamento. A vida muda mesmo rápido. Pensei que a história terminaria aí. Não terminou. Aquela noite algo mais aconteceu. Enquanto jantávamos, o celular do meu sogro tocou. Era do tio Walter. Mal tinham se passado alguns minutos da conversa e a expressão dele mudou. Todos à mesa olharam para ele. Um momento depois, ele colocou o telefone na mesa. Ninguém perguntou, mas todos esperavam. Meu sogro tomou um gole de água e depois disse devagar: "Tem um problema com nossa terra." Clara soltou a colher com barulho. "Que problema?" Meu sogro continuou. "O vovô deixou 2 versões da escritura da terra." A mesa de jantar ficou em silêncio instantaneamente. Virei para Luca. Ele também parecia confuso. Meu sogro prosseguiu. "Uma versão está aqui em casa. A outra está com Walter." Minha sogra franziu a testa. "E no documento que Walter tem, constam os nomes dos 2. Clara ficou boquiaberta. "Isso significa que é meio a meio, pai." Ele balançou a cabeça. "Não necessariamente." Ouvi com um calafrio na espinha. Era o que eu mais temia. O dinheiro nem tinha chegado e uma disputa já estava à porta. E disputas familiares são sempre as mais difíceis de resolver porque não envolvem só documentos, mas também sentimentos, histórias antigas e dívidas de gratidão de décadas. Minha sogra se levantou bruscamente. "Isso não pode ser. Aquela terra está no nome do meu marido desde que casamos." Meu sogro suspirou. "Sei, mas precisamos ver o documento." Clara estava ansiosa. "E se o tio Walter processar a gente?" Ninguém respondeu. O jantar perdeu a graça. Olhei para todos. Uma sensação de desconforto me invadiu. De fato, na manhã seguinte, enquanto me arrumava para o trabalho, ouvi um carro no portão. Um SUV preto parou na frente da casa. Quem desceu não foi só tio Walter, mas também um homem de camisa branca carregando uma pasta. No momento em que vi, reconheci. Era o representante da imobiliária que tinha vindo dias antes. Ele sorria, enquanto tio Walter, segurando uma pilha de papéis amarelados antigos, caminhou direto para o quintal. "Arthur." A voz dele estava alta e clara. "Trouxe os papéis hoje." Meu sogro saiu de dentro da casa, os olhos fixos na pilha de papéis. Enquanto isso, notei que o sorriso do homem atrás dele ficava cada vez mais difícil de ler. Era como se esperasse por aquele dia há muito tempo. No momento em que a pilha de papéis antigos foi colocada na mesa, o clima na casa ficou pesado. Tio Walter não sentou imediatamente. Ficou ao lado de uma cadeira, uma mão na cintura, a outra na pilha de documentos amarelos. O homem da imobiliária ficou atrás dele com o rosto calmo, como quem assiste a uma peça para a qual já leu o roteiro. Meu sogro se aproximou. Não tocou os papéis logo, só ficou olhando por um bom tempo. Minha sogra saiu da cozinha. Clara espiou da porta e Luca tinha acabado de descer do andar de cima. Todos entendiam que aquela não seria uma manhã comum. Tio Walter pigarreou. "Arthur, dá uma olhada." Meu sogro puxou uma cadeira e sentou, desdobrando devagar a pilha de papéis. Fiquei atrás dele. O primeiro papel era uma cópia antiga com carimbo de muitos anos atrás. O segundo era um histórico da terra. O terceiro era uma carta de distribuição de herança da época em que os avós ainda eram vivos. Todos se aproximaram para olhar. Quanto mais lia, mais sério ficava o rosto do meu sogro. Um momento depois, ele colocou os papéis na mesa sem dizer uma palavra. O silêncio dele era mais assustador que uma discussão. Minha sogra não aguentou. "E então Arthur fala alguma coisa." Meu sogro levantou o olhar. "Este documento é autêntico." Clara soltou um arquejo. A sala toda parecia congelada. Tio Walter suspirou aliviado, como se esperasse por aquela frase há muito tempo. "Viu? Não inventei nada." Minha sogra se aproximou e pegou os papéis. Leu página por página, os lábios bem apertados. Sabia que ela tentava encontrar uma brecha para argumentar,
mas depois sua mão que segurava os papéis diminuiu o ritmo. Ficou claro que ela mesma percebeu que o documento era legítimo. Depois de alguns minutos, colocou de volta na mesa, mas a escritura ainda está no nome do meu marido. Tio Walter assentiu. É verdade. Então, qual é o plano? O nome na escritura é uma coisa, o histórico da terra é outra. O clima ficou tenso novamente. O homem da imobiliária permanecia em silêncio, ajustando ocasionalmente a gola, observando, escutando, como quem espera o momento certo para entrar. De repente, meu sogro se virou para mim. Sim, Arthur. Por favor, leia novamente com cuidado. Sentei e peguei a pilha de papéis. Desta vez li ainda mais devagar, cada linha, cada palavra, cada carimbo oficial. Cerca de 10 minutos depois fechei. Algo começava a se formar na minha mente. Algo pequeno, mas ilógico. Levantei o olhar. Tio Walter, posso fazer uma pergunta? Tio Walter me olhou. Pode. Este documento. Há quanto tempo o senhor tem? Mais de 20 anos. Então por que só traz agora? A sala toda ficou em silêncio. Até o homem da imobiliária franziu ligeiramente a testa. Tio Walter se assustou só por um instante, mas vi. Sorriu sem graça. Não era necessário antes. Assenti. Mas quando o preço da terra estava baixo, o senhor também nunca mencionou. Clara inconscientemente olhou para o tio. Luca também começou a pensar. Continuei. Se este documento era tão importante, deveria ter sido trazido há muito tempo. Tio Walter parecia desconfortável. Bem, a oportunidade surgiu agora. Não pressionei mais, mas uma enorme interrogação surgiu na minha mente. Uma pessoa pode esquecer um papel, pode esquecer uma promessa, mas é muito difícil esquecer o direito a milhões de reais. Meu sogro sentou em silêncio, os dedos batendo na mesa. Ele entendeu meu ponto. Não só ele, mas o homem da imobiliária também entendeu. E esse entendimento era o que o fazia começar a se preocupar, porque as coisas não estavam indo conforme o plano. Justo então, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu velho amigo Alex, que trabalhava no cartório do município. Na noite anterior, eu tinha mandado mensagem pedindo informações sobre a terra. Desculpei-me e atendi a ligação. Do outro lado, Alex falou rápido. Ei, desculpa, estava ocupado ontem. Só agora consegui retornar. Sem problema, Alex. Você perguntou sobre aquela terra no município de lá, né? Isso mesmo. É estranho. Fiquei surpresa. Estranho como? 3 meses atrás, alguém já foi perguntar sobre os arquivos daquela área. Franzi a testa. Quem? Não sei ao certo, mas pediram muitos detalhes. Até fotocopiaram vários documentos. Fiquei parada na varanda, um frio subindo pela espinha. 3 meses atrás, isso significava até antes da nossa família saber da indenização. Perguntei novamente, sabe de qual empresa eram? Sei, espera, vou te mandar uma foto do formulário de solicitação. Em menos de 1 minuto, uma foto apareceu no meu celular. Vi o logotipo no canto do papel timbrado. Meu coração disparou. Era a empresa cujo representante estava sentado na minha casa agora. Voltei para a sala. Todos olharam para mim. Meu sogro perguntou, o que foi, Ayla? Coloquei o celular na mesa e abri a foto. Arthur, olhe isso. Ele pegou. Alguns segundos depois, a expressão dele mudou drasticamente. Minha sogra e Clara se aproximaram para ver. O homem da imobiliária começou a se endireitar na cadeira. Meu sogro perguntou devagar. 3 meses atrás, a empresa de vocês já estava pesquisando esta terra. O homem sorriu. É prática padrão, senhor. Fazemos pesquisa de mercado. Olhei direto para ele. O que significa que vocês já sabiam dos planos de desenvolvimento da cidade com antecedência. Ele não respondeu imediatamente. O silêncio foi a resposta. Na hora, o clima na sala mudou. Clara de olhos arregalados. Luca começou a entender o problema. Se essa empresa sabia dos planos de desenvolvimento com antecedência, se sabia que o preço da terra ia disparar, se sabia que a indenização seria maior que o estimado, então a oferta deles de 1 milhão a mais não era generosidade. Era uma armadilha. Meu sogro bateu o celular na mesa. Pela primeira vez desde que toda essa confusão começou, vi ele realmente bravo. Não vou vender. O homem se levantou imediatamente. O senhor deveria reconsiderar. Meu sogro olhou direto nos olhos dele. Uma grande oportunidade para quem? Ninguém falou mais. O homem sabia que tinha falhado.
Recolheu os documentos, levantou e deu um aceno curto. Antes de sair, olhou para tio Walter. Um olhar bem rápido, mas vi e soube que esses dois homens não eram os estranhos que fingiam ser. O carro saiu pelo portão. A casa ainda estava silenciosa. Um momento depois, Clara foi quem falou. Sinto que tem algo estranho. Minha sogra suspirou. Eu também. Meu sogro se virou para o irmão. O olhar desta vez era muito diferente. Não mais o olhar de irmão mais velho para o caçula, mas o olhar de quem busca a verdade. Walter, você conhecia aquele homem antes, não conhecia? Tio Walter se assustou. Não, não é isso. Sorriu sem graça. Mas o sorriso não era mais natural. Meu sogro não perguntou novamente. Só ficou olhando para ele por um bom tempo. Foi aquele olhar que fez tio Walter começar a entrar em pânico. Suor começou a se formar na testa dele. As mãos inconscientemente agarraram a borda da cadeira. Sentada ao lado, de repente pensei em algo. Talvez esse problema da terra não fosse só uma disputa de herança. Talvez houvesse outro segredo por trás. Um segredo que faria alguém se preparar meses antes. E justo naquele momento, a tela do celular de tio Walter acendeu de repente. Ele não teve tempo de pegar, mas todos viram claramente a mensagem que apareceu na tela de bloqueio. O remetente era o diretor da imobiliária que tinha acabado de sair. E o conteúdo era só uma frase curta. Lembre-se de cumprir nosso acordo. Na hora, a sala toda congelou. A mensagem apareceu só por alguns segundos, mas cada palavra parecia gravada nos olhos de todos. Lembre-se de cumprir nosso acordo. Ninguém falou, ninguém se mexeu. Até tio Walter ficou paralisado. Ele agarrou o celular às pressas, mas já era tarde. Meu sogro olhou para o irmão, o olhar assustadoramente calmo. Quanto mais calmo, mais pressão colocava nos outros. Tio Walter engoliu em seco. Arthur. Meu sogro o cortou. Que acordo? Tio Walter gaguejou. Não é o que vocês estão pensando. Então o que é? Minha sogra, sentada ao lado, não aguentou mais. Você tem entrado e saído há dias por causa dessa terra. E agora ainda troca mensagens assim. Explique agora. Clara olhava do tio para o pai, o rosto confuso. Talvez só agora ela percebesse como o dinheiro podia mudar uma pessoa rápido. Tio Walter apertou o celular com força. Depois de um longo silêncio, finalmente falou. Só queria o melhor para a família. Riu. Uma risada curta e amarga. Nos quase 8 anos que vivi nessa casa, nunca o vi rir assim. Continue. Tio Walter engoliu em seco. Vi que a empresa é grande. Se vendermos rápido, temos lucro garantido. Meu sogro assentiu. E se não vendermos? Tio Walter ficou em silêncio. Sabia que não conseguia responder. Tudo já estava claro demais. De repente, minha sogra se levantou. Ela era uma pessoa que se importava muito com aparências, que odiava ser enganada, especialmente pela própria família. Walter. Sim, Lúcia. Estou perguntando com honestidade. Você já recebeu dinheiro deles? O clima congelou completamente. Eu mesma não esperava que minha sogra fosse tão direta. O rosto de tio Walter ficou vermelho. Do que você está falando? Só responda a pergunta. Não. Tem certeza? A voz da minha sogra ficou mais afiada. Tio Walter começou a entrar em pânico. Nenhum de vocês acredita em mim? Meu sogro olhou direto para o irmão. Estou tentando acreditar, mas você está dificultando. O silêncio os envolveu. Finalmente, tio Walter se levantou. Tudo bem, pensem o que quiserem. Minhas intenções eram boas para a família. Depois disso, pegou a pasta e estava prestes a sair. Mas justo então falei. Tio. Ele virou. Olhei para a pilha de papéis na mão dele. Posso ver o documento original? Todos se viraram para mim. Tio Walter ficou um pouco surpreso. O original de quê? Da carta de herança dos seus pais. Para quê? Porque uma cópia não basta. Tio Walter recusou imediatamente. Não é necessário. Sorri. Está com medo, tio? O rosto dele corou. Do que você está falando? Não respondi, só olhei para ele. Às vezes o silêncio pressiona mais que uma discussão. De fato, depois de alguns segundos, tio Walter desviou o olhar. Falamos sobre isso depois. Depois saiu apressado. O carro tinha acabado de desaparecer na rua. A casa ainda estava quieta. Clara foi a primeira a quebrar o silêncio. Acho que o tio Walter está bem estranho. Minha sogra suspirou. Eu também. Meu sogro se recostou na cadeira. Parecia ter envelhecido drasticamente em poucos dias.
Terra que ficava abandonada há mais de 20 anos. No momento em que virou valiosa, trouxe todo tipo de problema. Aquela tarde, pedi para sair mais cedo do trabalho, não por causa da terra, mas por causa do meu sogro. Desde que desmaiou, a saúde dele não tinha se recuperado completamente. Levei ele para check-up. No caminho de volta, sentamos tomando chá gelado debaixo de uma árvore sombreada perto do hospital. Ele observava o trânsito e de repente me perguntou: "Você acha que sou ganancioso?" Fiquei surpresa. "Não, por que pergunta isso? O dinheiro é grande demais." De repente todo mundo mudou. Fiquei em silêncio. Ele sorriu. "Ayla, antigamente quando éramos pobres, éramos tão unidos como irmãos. Dividíamos uma única batata doce. Agora, nem vimos o dinheiro ainda, e já está assim." Olhei para as mãos enrugadas dele e lembrei do que minha sogra tinha dito dias antes. Pessoas que conheceram a pobreza muitas vezes carregam muitos medos. Só mostram de formas diferentes. Meu sogro continuou. "Walter e eu dormíamos na mesma cama. Se o telhado pingava, nos apertávamos juntos. Uma vez ele teve febre. Carreguei ele por mais de 3 quilômetros até o posto. Sorriu, um sorriso triste, e agora de repente desconfiamos um do outro. Não sabia o que dizer porque entendia que o que doía nele não era o dinheiro, mas o laço de fraternidade que começava a rachar. Aquela noite, algo mais aconteceu. Por volta das 8 horas, enquanto jantávamos, bateram na porta. Clara abriu. Um momento depois correu de volta. "Mãe, tia Luísa está aqui." Todos ficaram surpresos. Meu sogro se levantou. "Tia Luísa." Fiquei surpresa. Era a irmã da avó do Luca. Morava no interior há anos e raramente vinha à cidade. Tia Luísa entrou, sentou e aceitou uma xícara de chá da minha sogra. Depois olhou para todos nós. Soube de tudo sobre a terra. Ninguém falou. Ela suspirou. Tão velha e ainda não consegue paz. Meu sogro sentou ao lado dela. "Tia Luísa, o que há traz aqui?" Ela olhou para ele e depois abriu devagar a sacola de pano que carregava. Dentro havia uma caixa de madeira antiga. A cor tinha desbotado com o tempo. Dava para ver só de olhar que era muito velha. Clara estava curiosa. "O que é isso, tia?" Ela não respondeu logo, só colocou a caixa na mesa e tirou uma chavinha para abrir. Todos observavam atentamente. Dentro havia alguns cadernos velhos, algumas cartas e um envelope amarelado que tinha ficado marrom. Tia Luísa pegou o envelope e colocou na frente do meu sogro. Antes de falecer, sua mãe confiou isso para mim. Na hora todos na casa prenderam a respiração. Meu sogro pegou o envelope. A mão tremia levemente. "O que é isso, tia?" "Leia você mesmo." Ele abriu o envelope. Dentro havia uma carta manuscrita. A tinta tinha desbotado em algumas partes, mas ainda era legível. Vi a expressão dele mudar de surpresa para choque e depois congelar. Minha sogra estava ansiosa. "O que diz, Arthur?" Ele não respondeu. Clara estava impaciente. "Pai." O pai permaneceu em silêncio. Depois de uma pausa muito longa, meu sogro colocou devagar a carta na mesa, o olhar distante, olhando para o quintal escuro. A voz rouca. "Não pode ser. Nunca o tinha visto assim. Nem quando soube da disputa da terra ele ficou tão abatido." Tia Luísa olhou para todos e depois disse devagar: "Se essa carta for verdadeira, então o documento que Walter trouxe pode não refletir toda a verdade." A sala ficou em silêncio. Meu sogro apertou a carta com força, porque as últimas linhas da falecida mãe dele acabavam de revelar um segredo enterrado por quase 30 anos. Um segredo que podia mudar completamente a propriedade da terra que estava destruindo essa família. Aquela noite ninguém conseguiu dormir. A carta ficou na mesa da sala. Ninguém ousava guardar, ninguém queria deixar. Depois que todos se acalmaram um pouco, meu sogro leu todo o conteúdo em voz alta para ouvirmos. Era a letra da avó do Luca, a tinta roxa desbotada, o papel amarelado, mas cada palavra ainda muito clara. Na carta, ela contava eventos de quase 30 anos atrás. Na época, a família passava por dificuldades financeiras. O avô tinha falecido cedo e ela criava os filhos sozinha. A terra originalmente era dividida em duas. Uma parte no nome do meu sogro. A outra estava planejada para tio Walter. Mas então tio Walter se mudou, entrou em dívidas e até penhorou a escritura da terra. Foi meu sogro quem vendeu as vacas do curral para resgatar. Daquele dia em diante,
A avó decidiu consolidar a gestão de toda a terra sob o filho mais velho para evitar que os bens da família fossem constantemente penhorados. No final da carta, havia uma frase que fez todos ficarem em silêncio. Sei que essa decisão vai entristecer Walter, mas se algo acontecer depois, lembrem que esta terra é a recompensa para o filho que ficou para carregar o fardo da família. Meu sogro parou de ler ali, a mão tremendo levemente. Ninguém falou. Até Clara ficou quieta. Tia Luísa suspirou. Na época, sua mãe chorou tanto. Guardou esta carta por anos antes de finalmente confiar a mim. Minha sogra olhava para a carta, a expressão mudando devagar. Desde que o problema da terra começou, era a primeira vez que a via realmente pensando. Não calculando, não se preocupando, mas pensando. Depois de uma longa pausa, finalmente perguntou: então por que ela não disse na época? Tia Luísa sorriu triste. Sua mãe tinha medo que vocês dois brigassem como irmãos. Aquela resposta silenciou a casa toda. Uma mãe que a vida toda só desejou que os filhos se dessem bem. Mesmo até a morte, ainda tentava esconder coisas que podiam causar divisão. Mas às vezes o tempo cria suas próprias histórias. Na manhã seguinte, quando desci, meu sogro já estava na mesa de jantar. Bebia chá. À frente dele estava a carta e, ao lado, a pilha de papéis que tio Walter tinha trazido. Puxei uma cadeira e sentei. Acordou cedo, Arthur. Ele sorriu levemente. Sou velho. Ri. O senhor usa muito essa frase. Ele também riu. Um momento depois perguntou de repente: o que você acha do Walter como pessoa? Fiquei um pouco surpresa. Quer minha opinião honesta? Sim, seja honesta. Pensei um momento. Na minha opinião, tio Walter não é uma pessoa ruim. Meu sogro me olhou. Mas ele tem medo de sair perdendo. Riu. Uma risada muito amarga. Isso mesmo. Desde pequeno, ele tinha medo de sair perdendo. Começou a relembrar. Na época, se tinha um bolo, tinha que ser dividido igualmente. Se o pedaço dele era um pouco menor, ele ficava bravo. Se era zoado na escola, corria e contava. Se o chefe gritava no trabalho, ele saía. A vida toda, tio Walter viveu preocupado que seria ele a ficar com a pior parte. Ouvindo aquilo, entendi melhor. Algumas pessoas são gananciosas não porque amam dinheiro, mas porque no fundo sempre têm medo da perda, medo de ficar para trás, medo de receber menos que os outros. Esse sentimento se acumula ao longo dos anos e vira hábito. Por volta das 9 horas, o celular do meu sogro tocou. Era tio Walter. Ele ficou olhando para a tela por um bom tempo antes de atender. A voz do outro lado soava cansada. Arthur. Sim, podemos nos encontrar em algum lugar? No café em frente ao mercado. Meu sogro concordou. Depois de desligar, olhou para mim. Você vai comigo. Fiquei um pouco surpresa. Eu, Arthur? Sim. Não recusei. Uma hora depois, os dois estávamos sentados num pequeno café, à beira da estrada. Tio Walter já estava lá, sentado sozinho num canto. Diferente da postura agressiva do outro dia, hoje ele parecia completamente exausto. Vendo o irmão chegar, levantou-se logo. Meu sogro puxou uma cadeira. Sem preâmbulos, colocou a carta na mesa. Tio Walter viu, e a expressão mudou imediatamente. Você sabe. Sei. Então fale. O silêncio encheu o espaço entre eles. A música suave do café e o som do trânsito lá fora eram fracos. Finalmente, tio Walter suspirou. Eu errei. Meu sogro não respondeu. Só esperou. Tio Walter olhou para baixo. Eu sabia disso na época. Quando a mãe ainda era viva, ela me contou. Sentada ao lado, senti o coração pular. Então ele sabia. Sabia há muito tempo. Meu sogro permaneceu calmo. E eu fiquei bravo. E depois, fui embora. A voz do tio baixou. Desde então, sempre achei que a mãe tinha preferido você. Por quê? Porque eu sempre recebia tudo. Meu sogro sorriu levemente. Se os papéis fossem invertidos, você teria ficado em casa cuidando da mãe? Tio Walter ficou em silêncio. Você teria largado a escola para trabalhar e ajudar a pagar os estudos da irmã, ainda em silêncio? Você teria vendido suas próprias vacas para pagar dívida dos outros? O tio baixou a cabeça profundamente, sem conseguir responder. Aquelas perguntas não eram para ganhar discussão, mas para lembrar da verdade. A verdade às vezes é mais simples do que pensamos. Quem carrega mais, recebe mais. Quem vai embora tem dificuldade de manter os mesmos direitos de quando ficou.
Pensei que a conversa amoleceria a partir daí. Não amoleceu porque justo então alguém entrou de repente no café, o homem da imobiliária. Ficou um pouco surpreso ao ver meu sogro, mas recuperou a compostura rápido. Mas o que chamou minha atenção não foi o rosto dele, mas a reação de tio Walter. Ele empalideceu. Ficou claro que se conheciam e pareciam bem familiarizados. O homem se aproximou. Ah, os senhores também estão aqui. Meu sogro olhou para ele, não convidou para sentar, não respondeu. O clima ficou imediatamente constrangedor. O homem sorriu rígido, depois se virou para tio Walter. Você chegou cedo, senhor. Com só aquela frase, tudo ficou claro. Tio Walter fechou os olhos como um homem cuja cortina final tinha acabado de cair. Meu sogro colocou a xícara na mesa. Entendo agora. A voz era muito baixa, mas foi a suavidade que era insuportável. O homem ficou em silêncio por alguns segundos. Depois percebeu que não conseguia mais esconder nada. Sentou e olhou direto para meu sogro. Tudo bem, vou ser honesto. O clima ficou tenso na hora. Ele puxou a cadeira mais perto, depois revelou um fato que nem eu tinha suspeitado. 2 meses atrás, o senhor Walter aqui assinou um acordo preliminar com nossa empresa. A colher na minha mão caiu na mesa, enquanto meu sogro ficou congelado, porque isso significava que quando toda a família nem sabia dos planos de desenvolvimento, alguém tinha secretamente prometido vender uma terra que não era inteiramente dele. Aquela confissão silenciou o café todo. Virei para tio Walter. Ele não negou, não refutou, só olhou para a mesa. Isso sozinho bastava para explicar tudo. Meu sogro se endireitou, o rosto estranhamente calmo, mas quem o conhecia sabia. Quanto mais calmo, mais profunda a ferida, porque a pessoa à frente não era um estranho, mas o próprio irmão. A pessoa com quem dividia a cama, que carregou até o posto, cujas dívidas ajudou a pagar várias vezes. O homem da imobiliária pigarreou. Acho que isso precisa ser esclarecido. Meu sogro se virou para ele. O homem tirou uma pilha de papéis da pasta e colocou na mesa. Este é o memorando de entendimento. Peguei para olhar. De fato, uma carta de acordo. Dentro estava claramente escrito que, se o processo de desapropriação ou indenização fosse bem sucedido, a empresa teria prioridade nas negociações. Em troca, tio Walter recebeu uma quantia de ajuda financeira adiantada. Não era uma quantia enorme, mas o suficiente para tentar alguém. Meu sogro olhou para o irmão. Você pegou o dinheiro? Tio Walter fechou os olhos. Peguei. Desde quando? Há mais de 2 meses. O ventilador de teto do café girava. O som ficava mais claro porque ninguém falava mais. Vi as mãos do meu sogro se fecharem em punhos, as veias saltando. Ele não estava bravo. Não bateu na mesa. Não culpou. Só perguntou mais uma coisa. Por que não me contou? Tio Walter sorriu triste. Se eu tivesse contado, você teria concordado? Pelo menos eu saberia. Eu estava com medo. Pela primeira vez, falou com honestidade. Um homem de mais de 50 anos, cabelo já grisalho, sentado no meio de um café movimentado e pronunciou 3 palavras. Eu estava com medo. Soava ao mesmo tempo patético e culpado. Medo de quê? Medo de ficar sem nada. Meu sogro olhou para o irmão, o olhar suavizando devagar. Entendia. Ele lembrava do passado, lembrava do irmão caçula que sempre teve medo de sair perdendo. Sempre teve medo que os direitos fossem tomados pelos outros. O homem da imobiliária sentiu que a situação não estava a favor dele. Suspirou. Assuntos de família é melhor resolver internamente. Com isso, estava prestes a sair, mas chamei. Espere um momento. Ele parou. Coloquei a pilha de papéis na mesa. Vocês sabiam perfeitamente que esta terra estava em disputa, mas mesmo assim fizeram o acordo. Ele sorriu cinicamente. Nos negócios, quem chega primeiro serve primeiro. Aquela frase me deu um calafrio. É assim que os homens de negócios pensam, mas é também por isso que tantas famílias se destroem. O dinheiro nem está lá ainda, e as pessoas já armam ciladas. Depois que ele saiu, ficamos só os 3. Um momento depois, meu sogro se levantou para voltar para casa. Não olhou para o irmão, não disse mais nenhuma palavra. Foi o silêncio dele que fez tio Walter entrar em pânico. Correu atrás. Arthur. Meu sogro parou. Sei que errei. Permaneceu em silêncio. Vou devolver o dinheiro. Vou cancelar o acordo. Meu sogro virou, os olhos vermelhos. Não lamento o dinheiro. Então o que lamenta?
Lamento que você não confiou em mim. Aquela frase fez tio Walter ficar congelado no estacionamento do café. Durante todo o caminho de volta, ninguém falou. Sentei atrás olhando as costas do meu sogro e de repente senti pena dele. Algumas feridas vêm não de estranhos, mas de quem está mais perto. Aquela noite, a casa toda soube o que tinha acontecido. Clara teve a reação mais forte. O quê? Tio Walter pegou dinheiro adiantado? Minha sogra afundou fraca numa cadeira. Depois de uma longa pausa, suspirou. Realmente não consigo acreditar. Meu sogro não disse muito, só explicou brevemente e depois subiu para o quarto descansar. Sabia que ele estava cansado, não fisicamente, mas emocionalmente. Aquela noite, pela primeira vez desde que o problema da terra começou, a família toda jantou em silêncio. Clara de vez em quando olhava para o pai, querendo dizer algo, mas hesitando. Luca também ficou mais quieto. Só minha sogra era diferente. Ficava distraída, os talheres muitas vezes parando no ar. Por volta das 9 horas, enquanto todos se preparavam para dormir, a campainha tocou. Clara abriu. Um momento depois correu de volta. Mãe, tio Walter está aqui. Todos ficaram surpresos. Meu sogro ficou sentado, sem dizer nada. Tio Walter entrou carregando uma sacola de papel. O rosto abatido, parecia ter envelhecido 10 anos em poucos dias. Colocou a sacola na mesa e de repente enterrou o rosto nas mãos. O clima na casa congelou instantaneamente. Nunca tinha visto uma cena assim. Um irmão de mais de 50 anos desabando e soluçando na frente do irmão mais velho. A voz falhou. Meu sogro olhou para ele sem responder. Eu errei. Fui ganancioso. Pensei demais no dinheiro. Minha sogra olhou para o lado. Clara sentou em silêncio. Lucas suspirou baixo. Tio Walter abriu a sacola de papel. Dentro havia uma pilha de dinheiro. Este é o dinheiro que eles me deram. Ainda não toquei. Pegue, Arthur. Meu sogro ainda se recusava a pegar. Só perguntou, depois que devolver? Então me sinto aliviado. Meu sogro sorriu. Um sorriso muito triste. Dinheiro não compra alívio. Tio Walter ficou engasgado, sem conseguir dizer mais nada. Pensei que a conversa terminaria aí. Não terminou. Justo então meu celular vibrou. Alex, meu amigo do cartório. Saí para atender. A voz de Alex estava muito apressada. Ayla, o que foi? Alex, onde você está? Em casa. Avise sua família rápido. Por quê? Alguém acabou de entrar com uma ação judicial sobre aquela terra. Fiquei chocada. Quem? Ainda não tenho os detalhes, mas o processo foi registrado agora no fórum do município. O nome da autora não é Walter. Fiquei congelada. Não tio Walter. Então quem? Enquanto a família toda tentava curar uma ferida fresca, alguém mais tinha entrado silenciosamente no jogo. Voltei para dentro. Todos olharam para mim imediatamente. O que foi, Ayla? Respirei fundo e disse devagar. Alguém entrou com uma ação sobre nossa terra. Na hora todos na casa se levantaram. Mas o que os chocou ainda mais foi o nome na ação que Alex tinha acabado de ler para mim, porque aquela pessoa não era estranha. Era a mulher que tinha vindo dias antes para arranjar casamento para o filho de tio Walter, a casamenteira. Clara foi a primeira a falar, o tom de pura incredulidade. Irene Silva? Assenti. Isso mesmo, Irene Silva. Minha sogra franziu a testa. Isso é impossível. Entendi a reação dela. A mulher tinha aparecido só alguns dias antes. Era educada, voz suave, sempre sorrindo. De qualquer ângulo, não parecia alguém que se envolveria na disputa de terra dessa família. Mas Alex não era de brincar, especialmente com documentos oficiais. Meu sogro se endireitou. Liga para ele de novo. Pega os detalhes. Liguei para Alex imediatamente. Assim que atendeu, coloquei no viva voz. Todos ouviram atentamente. A voz de Alex veio. Acabei de conferir novamente. A autora é Irene Silva. Minha sogra olhou para mim. O nome está correto. Sem erro. Meu sogro perguntou. Qual a base da ação? Repassei a pergunta. Do outro lado, Alex respondeu. Ela alega que a terra está ligada a direitos da família dela. A sala ficou em silêncio. Clara franziu o nariz. Ligada como? Alex continuou. Ainda não consigo ler o processo inteiro, mas diz que tem prova em documentos antigos. Desta vez até eu fiquei confusa. Documentos antigos de onde? Desde que o problema da indenização surgiu, tínhamos a versão de tio Walter, depois o testamento da avó, e agora outro documento de uma quase estranha.
Meu sogro suspirou suavemente. Isso está ficando mais complicado. Depois da ligação, ninguém queria dormir. Todos sentaram novamente à mesa de jantar. O ventilador de teto girava devagar no alto, cada um perdido nos próprios pensamentos. Justo então tio Walter de repente falou: "Eu conheço Irene Silva." Todos viraram para ele ao mesmo tempo. Minha sogra perguntou imediatamente: "Você conhece ela? Por que não disse desde o começo?" Tio Walter ficou sem graça. "Eu. Acabei de lembrar." "Lembrou o quê?" "Há muito tempo. Ela morava perto daquela terra." Fiquei surpresa. "Ela tem alguma ligação com nossa família?" Tio Walter hesitou um momento antes de dizer: "Na época em que éramos jovens, acho que ela tinha uma queda pelo Arthur." A sala toda ficou em silêncio. Até meu sogro ficou atônito, os olhos de Clara se arregalaram. "O quê?" Olhei para meu sogro pela primeira vez desde que o problema da terra começou. Ele parecia genuinamente perplexo. Minha sogra imediatamente se virou para o marido. "Você escondeu isso de mim?" Meu sogro pigarreou. "Eu também esqueci." Clara riu. "Nossa, pai, o senhor era um partido." A tensão que tinha se acumulado por dias de repente se quebrou. Até tio Walter sorriu. Arthur era bem popular na época. Meu sogro balançou a cabeça. "Não fala em bobagem." Mas notei que as orelhas dele ficaram um pouco vermelhas. Minha sogra olhou para o marido, depois para todos nós. Finalmente ela mesma começou a rir. "Casados há quase 40 anos, e só agora estou sabendo disso." As risadas eram baixas, mas bastaram para a casa ficar menos sufocante. Porém, depois que as risadas acabaram, todos voltaram à realidade. Qualquer que fosse a história antiga, a ação judicial era real. Na manhã seguinte, meu sogro decidiu ir ao fórum do município. Fui com ele. Desta vez, tio Walter também pediu para ir. Queria esclarecer as coisas. Não houve muita conversa no carro. Quando chegamos, fomos orientados a falar com um funcionário. Depois de verificar o processo, o atendente balançou a cabeça. "O processo ainda está em análise. Não podemos liberar o conteúdo completo." Meu sogro assentiu. "Entendo, mas quero saber o motivo." O atendente olhou para ele, talvez vendo a sinceridade, e baixou a voz. "A senhora Silva alega que a família dela participou da limpeza daquela terra." Fiquei atônita. Meu sogro também ficou chocado. "Limpeza da terra?" "Isso mesmo, senhor." O atendente abriu uma cópia de um documento. "Está mencionado aqui na petição." Saímos com um peso ainda maior. No caminho de volta, meu sogro mal falou. Só ficou olhando pela janela. Só depois que o carro parou num pequeno restaurante à beira da estrada é que ele disse: "Preciso descer um pouco." Sentamos debaixo de uma cobertura simples. O dono serviu chá gelado. Meu sogro tomou um gole e de repente começou a falar. Nossa família era pobre antigamente. Sabia que ele estava relembrando. Muito pobre. Aquela terra no interior era só um campo de mato. Ninguém queria. Sorriu. Se quisesse plantar alguma coisa, tinha que arrancar tocos você mesmo, limpar a madeira você mesmo e colocar cerca você mesmo. Ouvi atentamente. Tio Walter também ficou em silêncio. Naquela época, muita gente ajudou, inclusive a família da Irene. Fiquei chocada. Então é verdade? Meu sogro assentiu. Tenho uma memória vaga, mas sim, é verdade. Colocou o copo na mesa. Só nunca pensei que depois de décadas essa história voltaria. Aquela tarde, assim que chegamos em casa, vimos um carro parado no portão. A pessoa sentada na sala era a Irene Silva. Desta vez ela veio sozinha. Não havia o sorriso amigável de antes. Não mais conversa de arranjo de casamento. Havia só uma pasta na mesa. Minha sogra sentava em frente a ela, o rosto sério. Clara ao lado, sem ousar falar. Irene viu meu sogro entrar e se levantou. O olhar era complicado, como quem vê um conhecido antigo que não encontrava há muito tempo. Meu sogro assentiu devagar. Boa tarde, Irene. Boa tarde, Arthur. O clima estava tão estranho que era difícil descrever. Um momento depois, Irene finalmente falou. Não vim aqui para causar problema. Então por que veio? Ela olhou para a pasta na mesa. Vim contar tudo. A sala ficou em silêncio. Ela abriu a pasta. Dentro não havia documentos de terra, mas fotos antigas em preto e branco amareladas. A primeira foto era de um grupo de pessoas no meio de um campo vazio. A segunda de uma cabana improvisada. A terceira foto chocou todo mundo porque nela estava meu sogro jovem,
e ao lado uma moça jovem. Era Irene na juventude. Minha sogra olhou para a foto sem dizer uma palavra. Clara ficou boquiaberta. Meu sogro ficou congelado. Irene colocou devagar a foto na mesa e depois pronunciou uma única frase que deixou todos atônitos. Não vim pedir a terra. Vim pelo bem de alguém que já se foi. A sala ficou em silêncio, e quando ela tirou um caderno antigo da pasta, na primeira página do qual estava escrito o nome da avó do Luca, soube que o maior segredo dessa terra talvez ainda não tivesse sido totalmente revelado. No momento em que o caderno foi colocado na mesa, a sala toda pareceu prender a respiração. Irene Silva não abriu logo. Acariciou a capa, os cantos gastos pelo tempo. Os movimentos eram lentos e cuidadosos, como quem toca uma memória guardada por muito tempo. Meu sogro olhava para o livro. As expressões mudavam devagar. Lembro deste caderno. Irene assentiu devagar. Sabia que lembraria. Minha sogra, sentada em frente, não dizia nada. Mas notei que ela não estava mais tão tensa como antes. Talvez depois de tudo que aconteceu, estivesse começando a entender que nem todo mundo que vinha queria dinheiro. Irene abriu o caderno. A primeira página mostrava a letra da avó do Luca. Logo abaixo havia uma linha de anotações em tinta desbotada. Pessoas que ajudaram a família em tempos difíceis. Vi a mão do meu sogro tremer levemente. Clara se aproximou para ver. Página após página era virada. Nomes de pessoas, datas, pequenos empréstimos, ajuda com mão de obra, favores de comida, dias passados limpando a terra. Tudo registrado meticulosamente. Numa página perto do fim, Irene parou. O dedo apontou para uma linha. Família do Sr. Johnson. Depois olhou para meu sogro. Esse era meu pai. A sala estava silenciosa. Ela continuou. Minha família era pobre e a de vocês também. Pobres ajudavam uns aos outros com o trabalho. Minha mãe e eu limpamos mato naquela terra por quase 2 meses. Meu sogro assentiu. Lembro. Eu também lembro. A voz de Irene era suave, não acusando, não exigindo, só contando. Quando a terra finalmente ficou pronta para plantar, minha família se mudou. Perdemos contato depois disso. Clara não se conteve. Então por que processou? Tia Irene. Irene riu. Uma risada que soava um pouco resignada. Não processei. Todos levantaram o olhar ao mesmo tempo. O quê? Nunca entrei com processo. Desta vez fui eu que fiquei chocada. Meu sogro franziu a testa, mas o município disse que havia um processo. Ah, mas não fui eu quem entrou. O clima mudou instantaneamente. Minhas costas gelaram. Se não foi Irene, então quem usava o nome dela? Minha sogra apertou os punhos. Qual o significado disso? Irene tirou um papel da bolsa e colocou na mesa. Só descobri ontem. Fui ao cartório esclarecer. Meu nome foi usado sem meu consentimento. Clara ficou boquiaberta. Alguém falsificou. Irene assentiu. Olhei para meu sogro. Ele pensava muito rápido. Um momento depois perguntou. Então por que veio aqui? Irene olhou para o caderno. Tive medo que vocês entendessem errado. Não quero ser rotulada como invasora de terra, especialmente não de uma família que um dia ajudou a minha. Ninguém falou, só o som do ventilador de teto. Olhei para a mulher à minha frente e de repente senti pena dela. Ela poderia ter ignorado, mas veio pessoalmente só para explicar. No momento em que outros lutavam por direitos, ela veio evitar um mal-entendido. A vida é estranha às vezes. A pessoa com menos a perder foi a mais digna. Justo então meu celular vibrou. Alex. Atendi imediatamente. A voz dele estava apressada do outro lado. Ayla, tem uma atualização. Coloquei no viva voz para todos ouvirem. O cartório acabou de revisar o protocolo. Tem um problema com a assinatura no processo. Meu sogro se endireitou. O que você quer dizer, Alex? A assinatura não confere. Há indícios de falsificação. Minha sogra respirou fundo. Clara cobriu a boca e imediatamente pensei em alguém. A pessoa que estava desde o começo, que queria que tudo fosse rápido, que sabia dos planos de desenvolvimento antes de nós, o representante da imobiliária. Nem tinha dito quando Alex continuou. Mais importante, a pessoa que protocolou não veio sozinha. Quem estava com ela? Um advogado. Meu sogro franziu a testa. Advogado de quem? Ainda não tem um nome, mas disseram que trabalha para uma corporação. A casa ficou em silêncio novamente. Tudo estava começando a se conectar. As peças do quebra-cabeça formavam uma imagem.
Aquela tarde, depois que Irene saiu, a família toda sentou junta. Desta vez ninguém falava em dividir dinheiro nem fazia cálculos. Todos perceberam que o maior problema agora não era o dinheiro, mas descobrir quem era o mentor por trás de tudo. Meu sogro se virou para mim. O que você acha, Ayla? Pensei um momento. Acho que essa pessoa quer ganhar tempo. Por quê? Quanto mais bagunçado ficar, mais fácil comprar barato. Luca assentiu. Você tem razão. Se a família estiver brigando, se os documentos estiverem sendo contestados, se todos desconfiarem uns dos outros, é aí que alguém vem com uma oferta e promete resolver tudo. É uma tática comum. Minha sogra ficou em silêncio por um bom tempo. Depois, de repente, falou. A culpa foi minha. Todos olharam para ela. Ela olhou para baixo. Desde que esse negócio da terra começou, eu também me empolguei. Clara ficou surpresa. Mãe, minha sogra suspirou. Todo dia só calculando quanto íamos receber. Como seria dividido? Esqueci o que era mais importante. Ninguém interrompeu. Percebi que em pouco mais de uma semana minha sogra tinha mudado muito. A mulher que tinha mandado trocar os caranguejos por medo de passar vergonha na frente das visitas, agora refletia sobre si mesma. Talvez essa sequência de eventos tivesse ensinado muita coisa a ela. Aquela noite, pela primeira vez em muito tempo, a família toda jantou num clima leve. Ninguém discutiu dinheiro. Ninguém discutiu terra. Só histórias antigas. Meu sogro falou da juventude como trabalhador braçal. Clara contou de quando foi perseguida por um cachorro quando criança. Minha sogra até riu, lembrando da primeira vez que conheceu o marido. Olhei para todos e pensei de volta nos 9 quilos de caranguejos. Se eu tivesse ficado quieta naquele dia, se tivesse tido paciência só mais uma vez, talvez não estivéssemos sentados juntos assim. Às vezes uma coisa aparentemente pequena pode abrir a porta para coisas muito maiores. Por volta das 10 horas, enquanto todos se preparavam para dormir, o telefone fixo tocou. Meu sogro atendeu. Depois de algumas frases, a expressão mudou imediatamente. É mesmo, Sr. Henderson? A casa toda virou para olhar para ele. Ele se levantou. Tudo bem, vou para aí agora. A ligação terminou. Clara estava impaciente. Quem era, pai? Meu sogro olhou para todos nós. A voz lenta. Sr. Henderson. Sr. Henderson era um velho vizinho do interior. Tinha mais de 70 anos e morava ao lado da terra há muito tempo. Minha sogra perguntou. O que houve? Meu sogro apertou o telefone com força. Ele acabou de encontrar um envelope lacrado antigo do falecido pai dele, que era tabelião da cidade na época. Meu coração disparou. Meu sogro continuou. Dentro tem uma escritura de doação rápida não registrada. A casa toda se levantou. Se aquele livro realmente existisse, se o conteúdo ainda estivesse intacto, então todos os argumentos poderiam finalmente terminar. Mas antes que ele pudesse sair pela porta, o celular do meu sogro tocou novamente. Um número desconhecido. Atendeu. Nem 10 segundos depois, o rosto dele empalideceu de repente. Baixou devagar o telefone. Minha sogra estava ansiosa. O que foi agora? Ele olhou para todos nós, a voz pesada. O livro sumiu. As palavras do meu sogro congelaram a casa toda. Clara foi a primeira a reagir. Sumiu como, pai? Meu sogro olhava para a tela do celular ainda acesa. A voz pesada. Sr. Henderson acabou de ligar de novo. Colocou o livro num armário de madeira. Quando voltou, tinha sumido. Minha sogra afundou fraca na cadeira. Meu Deus! Luca apertou os punhos. Alguém roubou. Não sabemos. O clima na casa ficou tenso novamente como corda de violão. Só algumas horas antes todos achavam que estavam prestes a ver uma resolução. Agora, a pista mais importante tinha desaparecido. Olhei para meu sogro. Ele estava bem ereto. O olhar não estava mais cansado como nos dias anteriores. Em vez disso, algo tinha ficado mais claro. Um momento depois disse, vamos para o interior amanhã. Todos levantaram o olhar. Sim, quero ver com meus próprios olhos. Ninguém discutiu. Todos entendiam que esse problema tinha ido longe demais. Na manhã seguinte, saímos bem cedo. Desta vez não era só meu sogro e eu. Minha sogra veio. Luca veio, Clara veio, e até tio Walter pediu para ir junto. O SUV cortava a neblina da manhã. Durante toda a viagem, quase ninguém falou. Todos perdidos nos próprios pensamentos. 3 horas depois, chegamos na vila. A casa do Sr. Henderson
Ficava numa estrada de terra pequena. Ele já esperava do lado de fora. Era magro, as costas um pouco curvadas, mas os olhos ainda claros. No momento em que viu meu sogro, aproximou-se logo. Arthur. Os dois velhos apertaram as mãos com força. Era uma cena que, sem perceber, me emocionou. Os dois com mais de 70 anos, se reencontrando depois de muitos anos. Mas a primeira coisa que tinham que conversar era sobre um livro de registros desaparecido. Depois que entramos, Sr. Henderson contou tudo. No dia anterior, enquanto limpava um velho galpão de armazenagem, encontrou acidentalmente uma caixa de papéis antigos. Dentro estava o livro de registros do escrivão da vila de antigamente. Sabendo que o conteúdo estava relacionado à terra, pretendia avisá-los. Quem diria que, depois de só ir tomar chá com um vizinho, voltou e o livro tinha sumido. Clara estava impaciente. Alguém sabia que o senhor tinha encontrado o livro? Algumas pessoas. Quem? Sr. Henderson pensou um momento e depois mencionou alguns nomes. Entre eles, havia um nome que chamou minha atenção. O próprio sobrinho dele, que atualmente trabalhava como motorista para aquela imobiliária. Meu sogro e eu nos entreolhamos. Sem precisar falar, sabíamos o que o outro pensava. Aquela tarde fomos até a própria terra. Era a primeira vez em anos que via o lugar que tinha causado tanto caos para a família toda. Uma vasta área com grama verde e algumas árvores velhas ao longe. Se não soubesse o valor atual, nunca adivinharia que esse lugar valia tanto a pena abrigar. Meu sogro ficou parado por muito tempo sem dizer nada, só olhando. Depois, de repente, se virou para tio Walter. Lembra deste lugar? Tio Walter assentiu. Lembro. A gente plantava milho e criava algumas cabeças de gado aqui. A voz do meu sogro suavizou. Eu lembro. O clima de repente ficou mais calmo. Velhas memórias têm um poder estranho. Elas lembram as pessoas de quem eram antes de se enredarem em cálculos. Justo então meu celular tocou. Alex. Atendi imediatamente. A voz dele do outro lado estava muito entusiasmada. Ayla, o que foi, Alex? Acabei de encontrar algo. Algo o quê? Talvez mais importante que aquele livro de registros. Meu coração disparou. O que é? Um escaneamento digitalizado. Fiquei atônita. Como assim? Há um tempo, o cartório teve um programa de digitalização de arquivos antigos. Acabei de lembrar. Não era tudo, mas algumas páginas importantes foram salvas. Quase prendi a respiração. Tem algo relevante? Tem. Coloquei no viva voz para todos ouvirem. Alex continuou. Nos dados, tem uma página que registra claramente a carta de decisão sobre o ajuste de direitos de uso da terra. Meu sogro se aproximou. O que diz? O signatário era o chefe da vila na época, e o nome designado como gestor pleno da terra é o nome do seu pai, Arthur. Na hora todos nos entreolhamos. Minha sogra colocou a mão no peito. Clara respirou aliviada. Até tio Walter sentou na grama como se um peso pesado tivesse sido tirado. Mas aquela felicidade não durou muito. Alex continuou. Espera um momento. Todos se tensionaram novamente. O que mais? O escaneamento está incompleto. A última página está faltando. Fechei os olhos. Claro, a vida raramente é tão fácil. A última página geralmente é a parte mais importante, onde condições, notas ou endossos adicionais são registrados. Tudo ficava em suspenso novamente. Aquela noite, a família toda ficou na vila. Deitei num quarto antigo, ouvindo os sons dos insetos da noite, sem conseguir dormir. Por volta das 11 horas, desci para a cozinha pegar um copo d'água. Vi meu sogro sentado sozinho na varanda. A luz amarelada iluminava o rosto pensativo. Puxei uma cadeira e sentei ao lado. Ainda não dormiu, Arthur? Ele sorriu. Sou velho. Ri. O senhor usa muito essa frase. Ele também riu. Um momento depois disse, sabe do que tenho mais medo? Não é de perder a terra. Olhei para ele. Então de quê? De perder a família. Fiquei em silêncio. Ele olhou para o quintal. Se essa terra fizer a gente parar de se falar como irmãos, se por causa de dinheiro meus filhos e netos não se derem bem, então nem 10 milhões valeriam a pena. Entendi. Era isso que tinha doído nele o tempo todo. Não o dinheiro, mas o laço familiar. Justo então passos vieram de dentro da casa. Era tio Walter. Ele carregava 2 xícaras de chá quente. Silenciosamente colocou uma na frente do irmão. Ninguém falou. Os 3 só ficamos sentados no meio da noite ouvindo o vento da vila. Um momento depois,
Tio Walter finalmente falou. Arthur, sim. Se no final eu não ganhar um centavo, aceito. Meu sogro se virou para ele. Não fale assim. Estou falando sério. A voz do tio falhou. Já errei tanto. Meu sogro olhou para o irmão por um bom tempo, depois balançou devagar a cabeça. Isso ainda não acabou. Mas tem uma coisa que eu sei. O quê? Não importa de quem seja essa terra, você continua sendo meu irmão. Vi os olhos de tio Walter ficarem vermelhos. Ele virou o rosto, não querendo que ninguém visse. Na manhã seguinte, enquanto todos se preparavam para voltar à cidade, uma moto parou de repente no portão. Quem desceu foi o sobrinho do Sr. Henderson, o motorista da imobiliária. Entrou no quintal com o rosto tenso. Na mão, uma sacola plástica preta. Assim que viu meu sogro, baixou a cabeça. Filho, o que foi? Engoliu em seco e depois colocou devagar a sacola na mesa. Não consegui dormir ontem à noite. As mãos trêmulas abriram a sacola. Dentro estava um documento antigo amarelado com selo de tabelião em relevo. Na hora todos no quintal se levantaram. Era o livro de registros desaparecido. Mas o que chocou todo mundo ainda mais foi a frase seguinte do rapaz. Por favor, senhor, leia a última página primeiro. O clima congelou. Meu sogro abriu devagar o livro, indo direto para a página final que tinha sido procurada por dias. Meu sogro abriu o livro bem devagar. O quintal todo estava silencioso. Até o som do vento soprando no bambuzal no fim da rua era audível. A última página era de um amarelo escuro, desgastada pelo tempo. O canto estava ligeiramente rasgado, mas o conteúdo ainda intacto. Meu sogro colocou os óculos, leu linha por linha e depois leu novamente. A mão tremia levemente. Minha sogra estava impaciente. E então, Arthur, Clara se aproximou mais. Fiquei ao lado dele e vi os olhos do meu sogro lentamente ficarem vermelhos. Depois de um longo silêncio, ele passou o livro para mim. Olhei e li. Logo abaixo da linguagem legal confirmando a transferência da terra, havia um parágrafo datilografado com selo de tabelião em relevo. O conteúdo era muito claro. Esta propriedade é transferida integralmente para Arthur, conforme os desejos da falecida mãe e acordado por todas as partes presentes. Abaixo havia uma lista de assinaturas. A mãe de Irene Silva foi testemunha. O pai do Sr. Henderson foi o tabelião e bem no final, claramente assinado em tinta azul, estava o nome de tio Walter. Levantei o olhar. Todos entenderam. Todo o debate estava praticamente encerrado. Tio Walter afundou numa cadeira de madeira no quintal, o rosto pálido, olhou fixamente para o livro de registros, depois de repente riu. Uma risada muito triste. Então eu assinei mesmo. Ninguém culpou. Todos entenderam. Décadas tinham passado. Muitas coisas ficam borradas pelo tempo. Algumas coisas são realmente esquecidas. E algumas são intencionalmente esquecidas, porque não se quer lembrar. O jovem motorista que trouxe o livro, que tinha ficado olhando para baixo o tempo todo, finalmente falou. Desculpe, senhor. Todos olharam para ele. O rapaz explicou. No dia anterior, ouviu o gerente da imobiliária falando sobre o livro de registros. Ficou curioso. Depois de descobrir que o Sr. Henderson tinha, pegou secretamente com a intenção de entregar para outra parte, mas não conseguiu dormir ontem à noite. Quanto mais pensava, mais errado parecia. Hoje de manhã decidiu devolver. Meu sogro não o repreendeu, só disse, ainda bem que decidiu devolver. O rapaz baixou a cabeça profundamente, depois se despediu e saiu. Aquela tarde, todos voltaram para a cidade. Do momento em que entramos no carro até chegarmos em casa, ninguém mencionou mais dividir a terra ou o dinheiro. Parecia que depois de dias de tensão, todos estavam cansados. Cansados de desconfiança, cansados de calcular, cansados de segurar demais. 2 semanas depois, o cartório do município anunciou oficialmente os resultados da verificação. A ação de Irene Silva foi comprovada como fraudulenta e foi rejeitada. O acordo que tio Walter assinou com a imobiliária não tinha validade legal. A própria empresa foi investigada por irregularidades relacionadas à obtenção de informações de planejamento urbano. O problema da terra finalmente terminou. Meu sogro era o titular legal dos direitos conforme todos os documentos e regulamentos. O dia em que recebeu a carta oficial, ninguém comemorou, ninguém fez festa, ninguém se exibiu.
Houve só uma sensação quieta de alívio que se instalou na casa. Aquela noite, meu sogro chamou todos para se reunir. Eu, Luca, Clara, minha sogra e até tio Walter. Pela primeira vez em anos, tio Walter tinha vindo voluntariamente para o jantar. A refeição era simples: assado clássico, purê de batata e feijão verde. Nada sofisticado e ninguém se importava. No meio da refeição, meu sogro colocou a colher na mesa. Tomei uma decisão. Todos olharam para ele. Ele disse devagar: uma parte da indenização será usada para reformar a igreja da vila. Tio Walter olhou para baixo, sem dizer nada. Outra parte será guardada para sua mãe. Olhou para minha sogra e ela assentiu devagar. O resto. Virou para o irmão. Você ainda vai receber uma parte. Tio Walter ficou chocado. Arthur, escuta primeiro. Sorriu. Se a mãe ainda estivesse viva, é isso que ela também iria querer. Lágrimas desceram imediatamente pelo rosto de tio Walter. O homem de mais de 50 anos sentou em silêncio à mesa de jantar, os ombros tremendo levemente. Todo esse tempo tinha vivido com medo de perder seus direitos. No final, percebeu que o que quase perdeu não foi dinheiro, mas o irmão. Levantou, o rosto enterrado nas mãos, chorando em silêncio. Me desculpe tanto, Arthur. Meu sogro se levantou, contornou a mesa e puxou o irmão num abraço apertado. Deu tapinhas fortes nas costas dele antes de empurrá-lo gentilmente de volta para o assento. Come primeiro. Só aquelas duas palavras fizeram todos à mesa se emocionarem. Minha sogra virou o rosto discretamente para limpar os olhos. Os olhos de Clara também estavam vermelhos. Luca soltou um suspiro longo. Quanto a mim, olhando para todos, senti um imenso alívio. Depois daquele incidente, tudo voltou lentamente ao normal. Quem mais mudou foi Clara. Ela não gostava mais de criticar como antes. Uma vez comprei uma cesta de pêssegos. Clara pegou um, olhou e depois riu. Ainda bem que não estou criticando isso. Ri, ousa tentar. Nem pensar. Minha sogra, sentada ao lado, entrou na risada. A história dos 9 quilos de caranguejos desde então virou piada da família. Sempre que tínhamos visitas, Clara dizia: lembra? Não critique a comida. Minha sogra fingia fazer bico. Você ainda lembra disso? Depois ela mesma começava a rir. O que mais me surpreendeu foi uma manhã de fim de semana. Eu tinha acabado de voltar da feira. Ao entrar na cozinha, vi minha sogra separando caranguejos. Um grande isopor de isopor estava no chão. Ela levantou o olhar para mim. Vou visitar sua mãe esta tarde. Fiquei surpresa. Para quê, Lúcia? Você trouxe caranguejos antes. Agora vou retribuir o favor. Não consegui segurar o riso. Estamos empatando a conta. Ela também riu. E para ganhar uma refeição de graça enquanto isso, aquela tarde toda a nossa família foi para a casa da minha mãe. O pequeno quintal novamente se encheu de risadas. Tia Carol ainda contava histórias. Tio Ray ainda fazia piadas. Minha mãe viu minha sogra e riu. Trouxe os caranguejos grandes desta vez, vejo. Ah, você. O rosto da minha sogra ficou vermelho. O quintal todo explodiu em gargalhadas. Até meu sogro riu até lacrimejar. Uma panela de caranguejos cozidos foi colocada no meio do quintal, vapor subindo. Sentei ao lado de Luca, vendo meus parentes rindo ao redor. Lembrei daquela tarde de algum tempo atrás. Mesmo os caranguejos, mesmo o isopor, mas a sensação no coração era completamente diferente. Naquele dia, saí com tristeza. Hoje, todos se reuniam com alívio e compreensão mútua. Algumas coisas podem parecer começar com 9 quilos de caranguejos, mas na verdade começam com a disposição das pessoas de olhar para si mesmas. O sol se punha lentamente atrás de uma fileira de árvores. As risadas ainda ecoavam no pequeno quintal. Minha sogra tentava quebrar uma pinça de caranguejo quando beliscou o dedo. Clara riu mais alto. Bem feito.